Rapaziada, bom, camarote do estádio do Morumbi é um assunto que não é recente, não é de agora em relação a Mara Casares. Há cerca de um mês, mais ou menos, na verdade pouco menos de um mês, né, no dia 1º desse mês, tivemos uma outra polêmica, tá? O ator, famosíssimo ator Henri Castelli, global inclusive, ele foi condenado pela justiça a pagar R$438 mil por uso indevido de um dos camarotes do Morumbi. O artista teria ocultado informação essencial em contrato que daria ali que cede, né, cedia direitos de exploração. Uma empresa que alugou o espaço ali que ele tinha direito, acionou a justiça alegando que foi induzida ao erro. O ator afirma em sua defesa que não teve nenhum impedimento pela sessão, nada do tipo, tudo de boa. Henry tem ali um camarote para uso próprio no Morumbi, mas alugou parte do espaço para essa empresa que acabou processando, né? A decisão da justiça, ela já em segunda instância já. O ator segue negando tudo, dizendo que tudo tá dentro dos conformes, mas a justiça não abaixa sua opinião. O mercado da bola segue agitado no tricolor, várias especulações, mas também tem atletas sendo oferecidos e por aí vai, né? O São Paulo anunciou ontem a contratação de Danielzinho, novo meia, chega aí contrato de 2 anos, possibilidade de renovação, chegou falando que é São Paulino, que é um sonho, não sei o que, boa sorte ao Danielzinho, seja bem-vindo. Agora, a diretoria foca ali em outros setores para reforçar o elenco, né? E a diretoria busca um meia armador. Segundo informações ali, o Gustavo Scarpa foi oferecido ao São Paulo por meio de seus empresários. Contudo, a possibilidade já está descartada, pelo menos de momento. O principal entrave é financeiro, né? Os valores envolvidos ali assustam. Isso porque o Atlético Mineiro, detentor dos direitos econômicos de Gustavo Scarpa, pede pelo menos 30 milhões de reais para negociar o atleta. E o São Paulo vê os valores fora da realidade financeira do tricolor neste momento, né? Então, descartou de primeiro momento a contratação de Gustavo Scarpa, de 31 anos de idade, que está fora dos planos da diretoria e comissão técnica do Atlético Mineiro. Mesmo assim, sendo oferecido, etc., ele não vem para o São Paulo, a não ser que o Galo tope ali emprestar o jogador, é outra história, né? Um nome que foi especulado aí recentemente foi o de Eduardo. Segundo o portal Bastidor Tricolor, o São Paulo negocia a contratação de Eduardo para 2026. O meia está de saída do Cruzeiro, o contrato dele se encerra no final deste mês, ficará livre no mercado para assinar de graça com qualquer clube. O Eduardo, ele é bem rodado, né, rapaziada? Passou por Fluminense, Estoril, Porto de Portugal, Nice da França, Al Hilal e também pelo Botafogo, onde fez um sucesso bem relativo, né? Bastante significativo, podemos dizer assim, mas também passou por vários outros clubes do futebol mundial, né? O atleta hoje tem 36 anos de idade e se realmente estiver negociando com o São Paulo, cara, pra mim é um absurdo, né? Na minha opinião, com todo respeito ao Eduardo, mas 36 anos de idade, você se livrou do Luiz Gustavo que tinha 38, porque a idade estava avançada, você vai contratar um de 36. Já contratou o Danielzinho de 31. Não faz muito sentido pra quem tá falando que quer rejuvenescer o elenco, né? Nessa temporada, o Eduardo fez 55 jogos, marcou 5 gols e deu uma assistência. Fez mais jogos que o Oscar e o Lucas Moura, somando os dois juntos, tá? No Botafogo, em 2023, acho que foi a melhor temporada dele, ele foi muito bem, foi destaque do Botafogo. Naquele ano ele fez 49 jogos, marcou 12 gols e deu 7 assistências. Esse Eduardo sim eu queria no São Paulo, né, mas já passou. Ano passado, pelo Botafogo ainda, ele fez 35 jogos, marcou 8 gols e deu 4 assistências. Eduardo está em baixa no Cruzeiro, tá? E também está na mira do Mirassol. Segundo o Globoesporte.com, o Mirassol negocia a contratação de Eduardo, já abriu negociações. E segundo o Grécio do Bastidor Tricolor, o São Paulo também está negociando com o atleta. Você aceitaria Eduardo no São Paulo? Acha um bom reforço? Comente aqui abaixo a sua opinião. Até o momento, somente o Grécio do Bastidor Tricolor mesmo que está noticiando esse interesse e essa negociação do São Paulo com o Eduardo. Nenhum outro portal confirma a informação. Que o São Paulo estava tentando realmente convencer o atleta a de fato conseguir ali a sua contratação. Só que o Savarino tá batendo o pé e ele não quer realmente sair do Botafogo neste momento. E aí, eu fui checar com uma pessoa do São Paulo, fiz na verdade uma pergunta importante. Falei, o Savarino aqui, vamos colocar, não vou trazer números, mas eu vou colocar exemplos. O Savarino aí, ele ganha basicamente ali, ele chegaria para jogar no São Paulo para ganhar só
menos do que o Lucas Moura em comparação a que ele ganha no Botafogo, por exemplo, né? Sem contar já o Oscar, porque o Oscar eu já estou considerando que logo logo vai anunciar a aposentadoria. E aí eu fui checar, porque a ideia seria de uma redução de gastos pro ano que vem. E aí uma fonte do São Paulo me falou que a ideia seria justamente a entrada do Savarino seria, a gente está saindo com o Oscar e com o Luiz Gustavo, que são jogadores que tinham salários X, e aí para esses lugares chegaram o Danielzinho e pode chegar, caso eles consigam convencer, o Savarino, e aí esse combo desses dois seria mais barato do que esses dois, e aí, na visão deles, eles diminuiriam a folha salarial nesse sentido. São Paulo também oferta um aumento salarial para o Savarino em relação ao que ele ganha no Botafogo, mas repito, cenário ainda muito difícil. O Savarino, e fui checar de novo no fim da noite dessa sexta-feira, o Savarino continua não querendo negociação. E é só para trazer um ponto, não é que o Botafogo está querendo se desfazer do Savarino, só que o Botafogo entende que pode ter negócio, o Botafogo não se opõe ao negócio, ao Savarino, diferentemente do Marlon Freitas. O Botafogo vetou e a gente já trouxe que o staff também descartou. Sobre o Vitinho é outro ponto importante. O staff admite conversas, só que a partir de janeiro, só que só para o exterior. Acho muito difícil, mesmo com o São Paulo tendo uma vontade muito grande também de contar com o Vitinho, de o Vitinho se tornar reforço do São Paulo. Eu vi até nessa semana, nesses últimos dias, a galera falando que o Vitinho toparia e tudo. Eu não tenho essa informação. Tanto do Botafogo, né? Nessas últimas semanas eu tenho conversado bastante com o pessoal do Botafogo para tentar sempre apurar e trazer as informações detalhadas aqui. Tenho conversado com os staffs, tenho conversado com o São Paulo. O São Paulo quer muito o Vitinho, entende que seria um ótimo acréscimo. Só que o Vitinho não se mostra ainda disposto, não deu um sinal positivo, não deu vamos ali, vamos conversar, não tem isso. E o Botafogo também parece não estar querendo a negociação do Vitinho pro mercado brasileiro, pro São Paulo. Então acho... O Savarino tem uma questão que é importante. O Botafogo topa fazer negócio, a depender ali das condições, mas o do Vitinho tem esse veto. Então acho muito difícil do Vitinho se tornar reforço. Claro, é mercado, as coisas podem acabar se modificando, mas o que a gente tem hoje é isso. Sobre o Savarino, assim, falta ele, né? Falta ele, confesso que eu gosto muito do jogador, acho que poderia ser um acréscimo gigantesco, joga muita bola. Esse ano, pelo que eu entendi do torcedor do Botafogo, ele foi meio que, sabe, aquele jogador que tinha talento, mas parecia que jogava quando queria e tudo, então é mais ou menos por aí. Eu vi muitos torcedores não se opondo a essa saída do Savarino, mas obviamente que querendo também que o Botafogo saia bem aí nessa troca. Mas enfim, se eu gostaria do Vitinho e do Savarino no São Paulo, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, tá? Pra gente avançar, só uma informação de política. A Mara Casares, depois de todos os acontecimentos, dos áudios que praticamente confessam, né, a irregularidade que acontecia no estádio do Morumbi, falo quase porque ainda tem uma questão judicial, o Ministério Público deve abrir um inquérito e um caso sobre isso, então por isso que a gente vai usar esse termo, porque tem que acabar usando esse termo muito por questões legais. Mas a Mara Casares pediu licença do Conselho Deliberativo, um dia depois da votação, né? Ela votou no orçamento de 2026, onde ela foi peça importante, porque a diferença foi mínima ali no orçamento, e aí ela acabou pedindo licença um dia depois. A tendência, tá, é justamente dela pedir para sair de fato do Conselho Deliberativo de uma maneira definitiva, o que poderia não causar mais sanções a ela, né? Porque já que ela saiu do conselho, ela não seria expulsa do conselho. Ela que pediu para se retirar do conselho neste momento. Só que agora ela pode sofrer questões no quesito legal, porque querendo ou não, é uma acusação de crime, tudo que aconteceu, toda essa irregularidade é crime, e o Ministério Público está em cima nesse quesito para apurar os casos, os fatos, e ela pode acabar tendo alguns prejuízos no campo de vista legal. Do que eu tenho de informação, a tendência de, na segunda-feira, Douglas Schwartzman já também colocar a sua licença. Muito mais por pressão dos membros da coalizão do que propriamente por gosto e querer, entre aspas, do próprio Douglas. Conversei com algumas pessoas que afirmam que, cara, ele ainda tá tentando ali abafar o caso, tá falando ali que não, que ele vai sair por cima e tudo como aconteceu das outras vezes. Da outra vez, principalmente no caso da Under Armour. Só que
muita pressão por parte dos conselheiros da coalizão para que ele peça essa licença justamente para não acabar não tendo alguns casos ali sobre ele ser expulso e tudo, algo como aconteceu com a Mara Casares. A Mara Casares já tomou essa situação, até do que eu sei dessa situação aí, a Mara Casares não volta ao São Paulo, ela decidiu de fato seguir fora do clube, porque ela sabe que agora o nome dela está totalmente queimado dentro do São Paulo. E o Douglas, a tendência é de na segunda-feira ele apresentar essa sua licença e também estar fora do São Paulo Futebol Clube, mas lembrando, mesmo fora do São Paulo, não podendo mais ser conselheiros e ter participações ativas ali dentro do clube, tudo isso deve ser levado ao Ministério Público, já está sendo levado, deve ser apurado e aí, quem sabe, eles possam sofrer as sanções legais na justiça. O que você acha disso tudo? Eu quero que você deixe a sua opinião aí nos comentários. Jandrei e Patrick estão fechados praticamente com o Juventude, restam somente a assinatura e a oficialização das partes, mas os dois jogadores serão emprestados. O Jandrei tem contrato com o Tricolor Paulista até dezembro de 2026, então ele será cedido ao Juventude numa sessão de empréstimo, mas ao término deste empréstimo, o São Paulo não terá mais nenhum vínculo com o Jandrei. A gente já tinha conversado com exclusividade que o Jandrei não faria parte dos planos do clube e de que existia esse negócio com o Juventude, mas o São Paulo estava esperando ali algumas movimentações no mercado para entender de fato se poderia ter coisas mais positivas em relação a essa situação do Jandrei. Como não aconteceu e o Juventude começou a de fato querer uma resposta definitiva, o São Paulo negociou junto ao Juventude essa contratação, então o Jandrei não será mais jogador do São Paulo, a divisão dos salários está em 70-30, então o São Paulo ainda pagará o salário do Jandrei pelo menos até o término do contrato, mas será uma parte, não vai pagar a integralidade dos seus vencimentos na disputa da Série B, e aí depois acabou, Jandrei não será mais jogador do São Paulo, não vestirá mais a camisa do São Paulo Futebol Clube. Já o Patrick, o São Paulo vai ceder o jogador por empréstimo também de uma temporada para a disputa da segunda divisão e também do Campeonato Gaúcho. O Patrick, ele tem contrato com o São Paulo até abril de 2027. E aí a expectativa é dele ir para o Juventude, ter rodagem, ter sequência, quem sabe se valorizar. E aí, por que não? Voltar ao Tricolor Paulista e ter uma nova oportunidade, caso o São Paulo entenda que essa avaliação foi positiva, da saída dele para o Juventude foi positiva a ponto dele poder voltar e ser um jogador importante e útil para o São Paulo em 2027, ou ele se valoriza e aí depois o São Paulo consegue uma graninha com ele depois. Então, o contrato do Patrick vai até abril, ele fica até o final do ano lá no Juventude, e aí o salário do jogador é bem menor do que o do Jandrei, o Juventude arcará com 100% dos seus vencimentos durante a sua estadia em Caxias do Sul. Então, são dois jogadores que não ficam mais no São Paulo para essa temporada. O Tricolor Paulista já se livra dos dois jogadores que não faziam parte dos planos do time para essa temporada. Você gostou das duas saídas? Eu quero muito saber a sua opinião nos comentários. E confesso, Jandrei não tinha mais espaço, não tinha mais clima para jogar no São Paulo Futebol Clube. E o Patrick também acho que tinha que ter tido essa rodagem, inclusive, já nessa temporada. O São Paulo errou e pecou muito nessa questão do Patrick. O Patrick era para ter sido emprestado já esse ano, ter rodagem, ter sequência em outro clube, para quem sabe em 26, aí sim ele estivesse pronto para quem sabe ter mais espaço. Mas mais uma questão onde o São Paulo erra em seu planejamento. Deixe aí nos comentários a sua opinião também. Eric está bem próximo de se tornar reforço do Coritiba. O São Paulo chegou a negociar as tratativas com o Vitória, e é importante trazer que o Vitória tem um débito com o Tricolor Paulista por conta do 1 milhão do que o Eric jogou, e tem alguns vencimentos ali, tem também a questão do Rato, mas não chega aos 9 milhões como chegou a ser divulgado, é um débito bem menor, mas tem o débito sim, além das parcelas que tem que ser pagas aí do Wellington Rato, mas são a prazo, então não há esse tipo de problema. O Vitória estava tentando negociar os valores que ele tinha pendentes ao São Paulo referente ao Eric nesta compra, e aí você faria um parcelamento. Não te pago, por exemplo, os 1 milhão no ato, porque ele jogou, a gente pega esse valor, joga no valor da compra e a gente faz todas essas parcelas como uma unidade só.
E o São Paulo estava negociando com o Vitória essa é a questão, mas o São Paulo estava segurando porque tinha justamente outras equipes monitorando no mercado. Até soube que o Remo também chegou a fazer uma sondagem, mas não chegou forte nessa contratação do Eric, além do próprio Vitória. E aí foi uma informação do André Hernan de que o Curitiba está bem perto de se tornar reforço o Eric está bem perto de se tornar reforço do Curitiba para a próxima temporada e seria em definitivo, tá? Ele tem contrato com o São Paulo até dezembro de 26, e aí o São Paulo, a gente já tinha conversado aqui que o Eric não fazia parte dos planos. A ideia do São Paulo é, olha, se não aparecer nada para você, tu fica e você vai treinando aí até chegar a algo. Mas em um primeiro momento o São Paulo estava preferindo sempre fazer uma nova negociação com o Eric. E acreditava que, se fosse para ficar em definitivo no Vitória, você tentaria ali algumas soluções para que fosse um negócio benéfico para você, só que o São Paulo também estava olhando que o mercado estava querendo saber mais detalhes do Eric. E aí ainda não tenho valores, tá? Mas do que eu tinha de informação, os Vitória e São Paulo, por exemplo, estavam conversando em 6 milhões de reais para uma venda do Eric direto para o Vitória. E do que eu soube, a proposta do Curitiba é melhor. E aí eu fui apurar mais detalhes, mas ainda estou aguardando uma resposta definitiva, se essa proposta do Curitiba é melhor porque tem menos parcelamento e mais um valor à vista, ou se é melhor porque os valores são melhores no negócio. Assim que a gente obter essa resposta definitiva, a gente traz com mais detalhes para vocês, tá bom? Mas Eric também não deve vestir a camisa do São Paulo para a próxima temporada, tem tudo encaminhado aí para se tornar reforço do Curitiba. Se não for do Curitiba, vai aparecer uma outra equipe interessada, mas fato é que o Eric está valorizado e está fora do São Paulo Futebol Clube. Você acha que o Eric era uma boa pro tricolor paulista para a próxima temporada? Deixa aí a sua opinião. E aí o São Paulo apresentou o Danielzinho, saudável, né? Esse cara não tem histórico de lesão, jogou 300 mil jogos, mesmo com 31 anos, não tem histórico de lesão. O Mirassol tentou até renovar o contrato dele, ele tá 3 temporadas no Mirassol, fez 145 jogos, não tem histórico de lesão, e aí esse cara vai ser um ótimo nome pra gente avaliar. Vamos ver se ele vai visitar o Triângulo das Bermudas durante o período que ele jogar no São Paulo, porque não tem histórico de lesão. Então, eu sinceramente é um volante, eu vi os lances dele, finaliza lá de fora da área, é um cara que fazia parte de um time que foi muito bem montado. Eu acho muito legal o Mirassol, um dos destaques do campeonato, que humilhou os outros clubes, né? Humilhou o São Paulo, humilhou o Corinthians, humilhou o Santos, só humilhou o Palmeiras. Dos clubes de São Paulo, que chegou na frente, vai disputar a Libertadores, mas é uma engrenagem, né? Esses times assim, eles são uma engrenagem. Eu não sei se você tira uma peça aqui, outra peça ali, se essas peças funcionam em outros clubes. É o que a gente vai ver. Ele veio de graça, porque acabou o contrato dele com o Mirassol, e o Mirassol até tentou renovar, mas ele aí disse que é um sonho, aquele blá 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 de sempre. Mas eu desejo toda a sorte do mundo para esse menino aí, pro Danielzinho. Desejo que ele não se machuque, que ele continue seguindo na carreira sem histórico de lesão, sem se machucar, porque se se machucar, caiu no Triângulo das Bermudas, vai passar um período lá. Então toda a sorte do mundo. Não sei como é que joga, não sei se é bom ou ruim, não acompanhei tantos jogos no Mirassol de perto assim para ver, mas desejo toda a sorte do mundo, uma posição. O cara, os comentários que eu vi que ele é um volante moderno, assim, que ele ataca, que marca bem. Então, boa sorte para ele. Danielzinho, chega primeiro reforço do São Paulo pro temporada 2026. E aí o São Paulo o Conselho aprovou o orçamento para 2026. Eu queria passar uns números para vocês. A votação é feita online, né? 112 votos aprovo, 107 votos não aprovo. Ou seja, uma diferença de 5 votos. 4 abstenções, que eu queria entender, por que essas múmias não votam, e 31 conselheiros que nem participaram da votação, que eu também queria entender. É um assunto que não tem importância, né? Um assunto meio bosta, né? Não tem importância. É só o orçamento de 2026. 5 votos de diferença do aprovo e pro não aprovo. Sabe quem votou? Vou falar para você quem votou. A Mara e o Douglas Schwartzman votaram. Porque eles são conselheiros. Então eles votaram. Estão afastados só do cargo de diretor. Ah, Barolo, mas não tem nenhuma irregularidade. Não tem nenhuma irregularidade. Mas é moral esses caras votarem no orçamento? É moral essa Mara aí, esse Schwartzman, votarem no orçamento? É moral isso? Tem alguma moralidade nisso? Votaram. Porque eles só foram afastados dos cargos, né? Eles continuam conselheiros. Aí, tem mais.
O Casares fez questão que um conselheiro de 87 anos, internado com Alzheimer, votasse. Então, né, o cara foi lá, clicou no link e votou pro aprovo. 87 anos com Alzheimer. Teve conselheiro de 94 e 98 anos que votaram no aprovo. Aí você vai falar, pô, Barone, mas você tá... Só porque o cara é velho, você acha que não pode votar? Não, eu não tô dizendo isso. Tem muita gente que com 90 anos, 98 é mais lúcido que eu. Que eu não sou muito lúcido, não sou muita referência, mas... O que acontece? Quando o voto era presencial, esses caras tinham que ir lá votar. Essas pessoas tinham que ir lá votar. Agora, quem me garante que um senhor de 87 anos com Alzheimer não foi alguém da família que votou? Quem me garante? Eu só estou fazendo uma pergunta. Não estou acusando ninguém de nada. Estou fazendo uma pergunta. Será que o senhor de 87 anos internado com Alzheimer, foi ele que votou mesmo? Ele abriu a internet, recebeu o link, abriu o link, votou. Será que foi isso mesmo? O senhor de 98 anos, eu tenho 56 e me atrapalho. Quando eu vou entrar em reunião de Zoom aqui, eu faço um monte de besteira. Será? Eu só estou perguntando, eu não estou acusando de ninguém de nada. O que eu estou querendo dizer para vocês é o quanto essa estrutura política do São Paulo é arcaica e podre. Como é o clube, né? Como eles transformaram o clube. Então aprovaram. Aí, eu não vou falar os números aqui, a expectativa de arrecadar quase 932 milhões, o clube social arrecadar 80 milhões, aí o dinheiro vem do marketing, vem de venda de jogador e tal. Só que eu vou falar para você, o futebol profissional, a única área que teve corte de gastos, o futebol profissional teve corte de gastos, redução de 5%. Aí tem o clube social que também está incluído nisso aí. Dentro desse planejamento do orçamento para 2026 aprovado pelas múmias, tem dentro da previsão, tem uma arrecadação pro clube social de 480 mil, né? Os custos, 3 milhões e meio, o que resulta num déficit mais ou menos de 3 milhões. Sabe para quê? Para a festa junina do São Paulo. Vou explicar para você. O São Paulo tem um orçamento para essa festa junina de 480 mil reais. Só que eles vão gastar 3 milhões e meio de reais. Ou seja, no orçamento aprovado por essa gente aí, tem um déficit de 3 milhões de reais para a festa junina do clube. Agora, eu sou um cara burro em muitas áreas. Em muitas áreas eu admito que eu sou muito burro. Burro mesmo. E eu acho que não é nem um xingamento. Eu sou burro em matemática, não sei fazer conta. Eu tô falando de um monte de tecnologia que eu não entendo, não tenho paciência. Não tenho paciência para grupo de WhatsApp, não tenho paciência para um monte de coisa. E sou burro em determinadas áreas. Me explica só, por favor, você que com certeza é mais inteligente que eu, como é que pode um clube que deve 1 bilhão, caloteiro, que não paga salário, que não paga direito de imagem, que não paga jogador que saiu, que não paga imposto de funcionário, tem um déficit numa festa junina de 3 milhões de reais. Me explica um clube devendo até o pescoço, mergulhado na lama até o pescoço, fazer uma festa de 3 milhões e meio de reais. Barolo, coitado do associado, né? O associado tem que ter a festinha dele. Gente, não é o caso de você explicar para o associado, olha, associado querido, nós vamos fazer uma festa junina aqui mais modesta, porque nós destruímos o clube, a gente afundou o clube nos últimos 15 anos, estamos destruindo o clube, vocês estão vendo o mar de lama que é o clube. Então a nossa festa junina vai ser mais modesta, a gente não vai poder gastar 3 milhões e meio de reais na festa junina. Ah, mas é um clube particular. É um clube particular. Infelizmente o São Paulo é um clube particular. Só que a gente não pode esquecer que esse clube particular tem 20 milhões de clientes, tem 21 milhões de pessoas ligadas a esse clube, que são os torcedores. E que, na verdade, esses 22 milhões de clientes são essas pessoas que fazem com que todo o dinheiro, a receita de mais de 1 bilhão, entre nesse clube. Não é o associado que faz, me desculpa, associado querido, não é o Dedé Mocó que faz com que os investimentos, a arrecadação chegue a 1 bilhão de reais no São Paulo, não é. É justamente porque o São Paulo tem mais de 20 milhões de clientes / consumidores. E a gente tem que engolir, tem que aceitar
um clube presidido pelo pior presidente da história, pelo mesmo grupo de pessoas que está pelo menos há 15 anos destruindo o clube, gastar 3 milhões e meio de reais numa festa junina. São Paulo busca dar mais oportunidades ao goleiro Yang para evitar repetir o erro com Lucas Perry, que saiu após pouca confiança da torcida e do clube apesar do potencial. Além de dar chances no gol tricolor, um empréstimo com renovação mais longa, podendo jogar em outro clube com contrato de retorno garantido, é a expectativa. Vendo o crescimento de Thiago Couto, outro que teve essa experiência no Vitória, Matheus Cunha, que esteve no Flamengo, Marinho, que está no PSG, o problema não foi caso de não revelar e sim não aproveitar direito. Everson do Galo, Ederson e outros temos de histórico. E aí, torcedor, você acha que Yang merece mais oportunidades de Crespo? Deixe aqui sua opinião nos comentários. O tricolor se reforça para voltar a brigar por títulos em 2026. Tendo em vista que a atual temporada foi considerada um fracasso nos bastidores e, consequentemente, a equipe ficou longe de conquistar algum título neste ano. Desta maneira, o clube contratou em definitivo um atacante de nacionalidade chilena. O jogador chegou ao Soberano após pedido de Crespo no meio de 2025 e agora ficará de vez no elenco. Trata-se de Gonzalo Tapia, jogador já presente neste elenco e que estava emprestado. Agora o atleta fica em definitivo no SPFC após a diretoria são paulina firmar um acordo com o River Plate, antigo clube do jogador. O acordo foi uma negociação tripla, envolvendo a ida de Galopo para o River em troca de Tapia e Enzo Dias para o São Paulo. E aí, torcedor, você acha que o São Paulo fez um bom negócio na troca com o River?